Sr. Embaixador Seixas da Costa, Presidente destas conferências, destas terceiras conferências, não há como não o saudar de uma forma muito efusiva, como incessante, muito qualificado, estudioso, conhecedor e líder da opinião nas temáticas mais variadas do foro interno e internacional. Todas elas importantes ao bem comum. E, naturalmente, agradecer, na sua pessoa, o contributo deste Clube de Lisboa e destas conferências abertas aos ilustres oradores, na presença dos sempre bem-vindos embaixadores de países amigos e de muitos e de muitas que nestes 2 dias se debruçarão sobre temas fundamentais da atualidade internacional. Mas que momento inspirador este de início das conferências, num dia particularmente afeito a esse tipo de reflexão. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O que significa da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. E por isso mesmo da liberdade no sentido positivo e negativo. No sentido negativo, a afirmação da liberdade, como eu disse, quando jovem constituinte na Assembleia que votou a Constituição Portuguesa, que permanentemente tem de defrontar o repto da independência perante os poderes políticos e económicos, mas também da sua dimensão positiva na construção do desenvolvimento, na construção da justiça, na afirmação dos direitos fundamentais das pessoas. E depois que começo com as palavras da Presidente Michelle Bachelet, que esteve connosco ainda há cerca de 1 ano e que apelou àquilo que é o essencial. O debatermos a realidade do mundo que nos rodeia, pensando nas pessoas de carne e osso, pensando sobretudo nos mais desfavorecidos, pensando no desenvolvimento, pensando para além de uma visão economicista ou financista que tem norteado tantas das nossas sociedades, olhando para as pessoas, porque são elas a razão de ser, em última análise, da atividade económica, da atividade social, da atividade política. E que tema aquilo que foi escolhido para estas conferências. É verdade que é usual falar-se na incerteza destes tempos, mas porque a alusão se generalizou de modo acrítico e todos nós nos recordamos de referências semelhantes formuladas noutros tempos, na nossa vida e mais amplamente na vida da nossa comunidade, importa tentar descortinar em que se traduz essa tão invocada incerteza. Recordemos, aliás, outra coincidência dos dias de hoje, maio de 68. E como então na Europa se falou de incertezas que acabariam por vir, ultrapassando as expectativas da época, por vir em termos de costumes, de comportamentos, de lideranças políticas, mais ano, menos ano, envolvido em vários Estados europeus. Não foi o caso português, foi um caso específico, mas foi o caso de várias sociedades europeias. Por isso mesmo, cumpre olhar para as faladas incertezas de hoje. Limito-me a enunciar algumas dessas incertezas ou das vertentes que as determinam e que se me afiguram essenciais. A ampliação do espaço, a globalização para além da globalização, o alargamento e a aceleração vertiginosa do tempo político, do tempo social, do tempo em termos de alterações climáticas ou naturais e também em termos de evolução energética. O ritmo da evolução científica e tecnológica e, claro, das finanças e da economia. O desfazamento da política e do direito. O crescendo
do desencanto das doutrinas e das ideologias. A emergência de novos protagonistas sistematicamente antissistémicos e a crise crónica dos sistemas. A multiplicação dos discursos decorrentes de modos de comunicação sem comunicação entre si. O choque endémico entre o possível e as expectativas construídas acerca desse possível. A desafiante nova ordem internacional, definida precisamente por ser mais indefinível e imprevisível, nos contornos regionais e universais. O papel crucial do ciberespaço, também nos domínios da segurança e da defesa. A resignação à gestão do curtíssimo prazo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, gestão tática, atenta a miniciclos de toda a natureza e avessa ao distanciamento ponderado quanto a soluções, estruturas, factos e pessoas. Sinto estar longe ainda de ter esgotado a lista de fatores relevantes, mas só estes bastam para podermos falar de uma quase tempestade perfeita, provavelmente irreversível em várias áreas, a condicionar o desenvolvimento humano. E essa tempestade é talvez ainda mais evidente em alguns dos fatores que já citei e vou sublinhar. Na aceleração do tempo financeiro, económico e social. No galopante atraso da política e do direito quanto ao acompanhamento dos demais processos de mudança. No contraste entre renovadas e quase imparáveis expectativas das pessoas e das comunidades e a correspondente capacidade de resposta dos sistemas. Na impressionante fragilidade e esvaziamento desses sistemas e das instituições, que é patente nas organizações internacionais, como é patente nos sistemas políticos, partidários e sociais internos, entre a obsolescência e a submersão por novas necessidades e, sobretudo, nova pressão mediática. E, claro, tudo isto numa ordem internacional em que já não valem nem a lógica bipolar que dominou longas décadas do século XX, nem a aparência monopolar de uma só superpotência de uns curtos tempos atrás. Nenhuma nem outra já tem cabimento. Vivemos uma mescla indefinida e indefinível de quase aparente regresso à Guerra Fria, que não chega ainda a sê-lo e que, a vir a concretizar-se, não obedeceria às regras tácitas nem às pontes informais da que foi vivida no fim da Segunda Guerra. Ora, a repetição daquilo que foi já não é possível hoje, nem amanhã. O que, por um lado, é um alívio em termos de expressão universal, mas, por outro lado, é uma dor de cabeça permanente em termos de imprevisibilidades regionais. Falo, naturalmente, na tensão entre a única superpotência de ontem e a outra superpotência de anteontem, convertida hoje em potência regional. Tudo isto cuidadosamente observado por uma terceira potência, para muitos em vias de se converter em segunda, mas sem pressa de substituir a sua projeção a longuíssimo prazo por conflitos dispensáveis no curto prazo. E ainda, com a União Europeia a ter de ultrapassar a dolorosa e sempre lamentada separação do Reino Unido, o seu entorpecedor compasso de espera iniciado há uma década, e a ter de o fazer sem demora.
Os BRIC, que já não os citados, a não poderem perder tempo na afirmação externa. E um pouco por todos os continentes, a sensação de que ou há um período minimamente duradouro de estabilidade e de expansão económica, ou o desenvolvimento humano, sonhado e projetado para 2030, conhecerá um adiamento indesejável. Neste contexto, para que haja mesmo desenvolvimento sustentável e ele seja integral ou perto disso, e, portanto, possa atenuar desigualdades que convidam a radicalismos antissistémicos, a mais guerras e a mais complexas guerras com o seu cortejo de migrações e refugiados, precisamos de mais previsibilidade. O problema no mundo de hoje é a imprevisibilidade. Importa que haja mais racionalidade e consistência nas estratégias e táticas das potências. E também mais racionalidade e consistência nas estratégias e táticas dos países emergentes mais relevantes. Tal como, já aqui foi dito, e muito bem, um esforço coletivo, como tem defendido e praticado o Secretário-Geral das Nações Unidas, para evitar uma nova e mais aleatória Guerra Fria, ou realidade similar, e para travar escaladas de protecionismos, de egocentrismos, de fechamentos de toda a espécie. E já agora, no que nos toca, uma União Europeia mais unida, com crescimento e emprego sustentado, e, sobretudo, institucionalmente mais preparada para anos que aí vêm, em que débeis lideranças nacionais tornarão impossível fortes lideranças europeias. Não há como encontrar fortes lideranças europeias com sistemáticas fracas lideranças internas. E isso permita à União Europeia tornar-se mais presente no mundo, mais forte no cenário internacional e, ao mesmo tempo, mais sensível às necessidades e aspirações dos seus cidadãos. Devo confessar-vos, e esta é uma nota conjuntural, que os primeiros sinais vindos da Comissão Europeia sobre o quadro financeiro plurianual, a começar em 2021, estão longe de representar um bom ponto de partida. E digo isto em termos de ambição, em termos de imaginação, em termos de visão de futuro. Porque uma União Europeia que falha na coesão interna é uma União Europeia que falha no essencial, ou seja, na União. Claro que nas democracias plurais, que agora se passou a chamar de democracias liberais, como se houvesse democracias iliberais. Por definição, em qualquer democracia, o núcleo duro consiste nos direitos fundamentais das pessoas e não nos processos ou mecanismos representativos e sua efetivação. E o sacrifício mais ou menos sistemático de direitos fundamentais dificilmente é compatível com a qualificação democrática. Mas, dizia eu, nas democracias plurais, uma evolução virtuosa exigirá sistemas políticos, económicos e sociais profundamente renovados. Há quem fale em sistemas 4.0, em paralelo com a visão própria da era digital, como se fala da indústria, ou do comércio, ou dos serviços 4.0. Mas, sobretudo, o que importa é que sejam sistemas simultaneamente flexíveis, mas suficientemente sólidos para não abrirem caminhos aos populismos, às autocracias, às monocracias mais ou menos disfarçadas. E que mesmo quando alegam o contrário, dizendo que são a forma de afirmação de poderes fortes, acabam por criar
confrontos internos e externos indesejáveis. O crescimento económico e o emprego por si sós, para serem duradouros, requerem estabilidade institucional a nível nacional, continental e mundial. E os sistemas jurídico-políticos, quando debilitados, quando esvaziados, quando carecidos de legitimidade, podem, se não travar, pelo menos desincentivar aqueles crescimento e emprego. E este é o meu ponto. Muito do que encontramos hoje de travão ou de óbice ao crescimento e, portanto, ao desenvolvimento, tem a ver com a desatualização, a incapacidade de renovação e de resposta aos desafios atuais por parte dos sistemas políticos, económicos e sociais, concebidos noutra era e com dificuldade em adaptarem-se a esta era. Mas digo mais, porque o desenvolvimento humano ao integral vai para além do mero crescimento económico, ele exige qualidade nos sistemas sociais, inovação e qualificação, que são inseparáveis de liberdade, de criatividade, de pluralismo e de abertura a todos os níveis. Acreditar no desenvolvimento humano ao integral, com sistemas políticos e sociais rígidos, monolíticos e de verdade única, é ter desse desenvolvimento uma perspectiva muito empobrecida e empobrecedora. Se me permitem uma palavra, e é só uma, breve sobre Portugal, que se esperaria do Presidente da República Portuguesa, ela é para relembrar que, entre nós, há consensos que são estáveis. É o que se passa com a Europa, com o Atlantismo, com a atenção ao Mediterrâneo, com o mundo lusófono, com a ligação constante à África, tal como a América Latina, com a visão aberta sobre migrações e refugiados, com a aposta no multilateralismo, exprimindo uma vocação que continua atual, de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Somos assim, continuamos assim, e assim agimos também agora nestes tempos de incertezas, fazendo pontes, abrindo espaços, sem questionar alianças muito antigas ou recentes, mas olhando para além dos muros fechados do passado ou do presente. Numa palavra mais curta, leais, mas independentes. Termino. São múltiplos e preocupantes os fatores não só de incerteza, como de manifesto bloqueamento do desenvolvimento a prazo em diversos planos da nossa existência coletiva. Detectá-los sem ilusões nem minimizações é essencial. Equacioná-los e avançar com pistas mobilizadoras é muitíssimo mais importante. Por isso é tão estimulante e urgente a vossa reflexão de hoje e de amanhã. Mas se me permitem um desafio, ouso pedir-vos mais. Que essa reflexão se não contente com o brilho das análises, nem com a qualidade do areópago que as formula. Antes vos convide, portuguesas e todos quantos a nós chegam e são recebidos de braços abertos, à ação cívica constante, a um empenhamento comunitário. Esse é o meu profundo voto. E, sobretudo, pensando nos portugueses, somos, é sabido, um povo com um saber de experiência feito de quase 9 séculos, enquanto Estado que somos. E com a sensatez de termos visto tudo, ou quase tudo, muito antes de outros sequer existirem como nações ou como Estados. Há agora, mais do que nunca, que colocar esses dons ou esses talentos ao serviço da ação, cá dentro e lá fora, na linha da aludida vocação de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes.
e seguindo os magníficos exemplos que temos de portugueses na cena internacional, a começar no secretário-geral das Nações Unidas. Estamos mobilizados, todos nós, para essa tarefa, por todo o mundo. E esse é, tenho a certeza, o segundo passo cimeiro destas terceiras conferências, que vos agradeço como iniciativa, que vos agradeço como propósito, que vos agradeço como compromisso e vos agradeço em nome de Portugal.